O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, a vocês que vieram hoje pela missa para rezar no dia festivo, aos que vieram também rezar pelos seus entes falecidos, aqui presentes ou também pelas transmissões, nós estamos encerrando hoje uma novena. Podem apagar as velas se quiserem. Nós estamos encerrando hoje uma novena. 9 dias nós estamos aqui em oração, meditando e rezando, suplicando a graça do Espírito Santo, que celebramos no dia de Pentecostes. Pentecostes é amanhã que nós celebramos, é o dia que a igreja faz memória da vinda do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja, os apóstolos e todos nós. E nesses dias nós começamos a meditar, na verdade, um pouco mais profundamente sobre a figura e a pessoa do Espírito Santo. Já falamos de suas características, já falamos da sua manifestação, dos seus dons que são derramados, dos carismas que são nos dados e dos frutos que promovem em cada um de nós. Quem quiser talvez não pôde acompanhar, pode depois procurar no nosso canal do YouTube e aproveitar a oportunidade para mergulhar um pouco mais sobre ele. Percebemos nesses dias que é uma graça muito grande o dom do Espírito. Vimos nas leituras de hoje, a primeira nos fala de Babel, a Torre de Babel, onde ali as pessoas queriam subir a ponto de ocupar o lugar de Deus. O ser humano insiste em viver sem Deus. Ele insiste em querer ser Deus, preterir a presença divina. Por isso, na busca de subir até o céu, na verdade, eles queriam o poder. Por isso, a partir de então dessa busca, eles se dividem. E línguas diferentes surgem e eles não mais se entendem. Quando o homem quer buscar ser Deus, eles não se entendem mais. Por contrário, em Pentecostes, a diversidade das línguas se torna uma só. A língua do Espírito, a língua do amor, a qual Jesus nos ensina. Só que existe um perigo muito grande, e eu encerro a minha catequese do Espírito Santo hoje, não esgotando sobre o Espírito. Há um perigo de tudo que nós vivemos e ouvimos esses dias e rezamos, de nós perdermos a graça do Espírito. Existe uma atitude que podemos fazer com o Espírito que o fere profundamente, a ponto de ser imperdoável. Jesus chega até a dizer que pecar contra o Espírito Santo não há perdão. Por isso nós corremos o risco de tudo que nós ouvimos esses dias, da riqueza que nós recebemos, podemos perder diante da atitude que nós podemos fazer para com Ele.
Jesus não fala, se pecarem contra mim, Cristo. Porque muitos pecados fizeram contra ele. Blasfemaram, xingaram, açoitaram, e ainda assim ele o perdoou. Mas ele fala do pecado contra o Espírito. Este não há perdão. Por isso vamos buscar rapidamente entender isso para que nós possamos evitar tal sacrilégio. E eu retomo rapidamente aqui São Tomás de Aquino, Idade Média, século XIII. São Tomás de Aquino vai citar outros antecessores a ele, nos padres da patrística, padres do século III, IV, V, que esses também escreveram sobre o pecado contra o Espírito. E ele aqui nos coloca 3 atitudes, 3 modos que nós podemos perder e não sermos perdoados se fizermos algo contra ele. O que seria isto? Em primeiro lugar, ele vai citar alguns doutores da igreja: Atanásio, Hilário, Ambrósio, Jerônimo e Crisóstomo. Estes padres da igreja dizem que o pecado contra o Espírito Santo é quando contra ele profere literalmente uma blasfêmia, quando diretamente ao Espírito Santo eu falo uma blasfêmia. E blasfêmia implica um detrimento à excelência da bondade, sobretudo da divina. Quando eu então diretamente falo: Espírito Santo, você é mau, e atribuo a maldade ao Espírito Santo. Eu digo que ele é realmente que provoca em nós o mal. E detalhe, ainda continua esses padres, dizendo: blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir aos príncipes do demônio as obras que ele fazia por virtude da divindade própria e por operação do Espírito Santo. O Espírito Santo age em mim com a sua bondade. Eu só não digo que ele é mau e digo que você é o capeta. Você é mau, você é um demônio que age em mim. Atribuir a bondade divina ao mal é pecar contra o Espírito Santo. É não reconhecer a sua bondade e dizer que dele é mal. É difícil cairmos nesse pecado? Não, gente, não. Mas temos outros aqui que pode talvez encaixar mais facilmente na vida prática. O segundo modo de pecarmos contra o Espírito Santo, Santo Tomás de Aquino vai buscar em Santo Agostinho, século IV, século V. E Agostinho diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a impenitência final, consistente em perseverar no pecado mortal até a morte. Quem persevera no pecado mortal até a morte, ele vai ter uma impenitência final, não tem condições de completar e fazer uma penitência. Por isso então, essa pessoa não poderá encontrar o perdão divino, porque ela morre no pecado. Pecado nós todos temos, gente, todos nós temos. E nós não conquistamos o céu fruto do nossa ação. O céu é merecimento da graça divina, por obra divina. Mas se eu conscientemente eu nego a sua ação e morro em atitudes de pecado mortal até o fim, porque ele vai dizer, Santo Agostinho, os judeus que pecaram contra o Espírito Santo, eles não tinham ainda caído na impenitência final, porque Jesus diz: olha, cuidado, se morrerem assim, então irão perder a eternidade. Os nossos pecados que nós cometemos pode nos fazer perder o céu? Pode.
Mas por isso nós rezamos pedindo a graça de Deus. Mas se eu morro no meu pecado mortal, disse Santo Agostinho, é perseverar no pecado mortal até a morte, e eu não conseguirei fazer uma penitência para reparar. E por fim, o terceiro modo do pecado contra o Espírito Santo, são outros que vão dizer aqui, consiste em dizer o pecado contra o Espírito, em pecar contra o bem próprio dele. Eu não quero o bem e recuso o bem que ele pode fazer por mim. Por exemplo, quando eu rejeito a esperança pelo desespero. Uma pessoa desesperada, calma filha, calma, reza, pede o Espírito de Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Ela está negando, rejeitando a ação de Deus nela. Ou pela presunção, o temor, quando o temor pela presunção, ela não aceita ter o temor, ela é uma pessoa presunçosa, ela se basta, ela não reconhece a bondade de Deus. Esta pessoa está se fechando à ação divina. Não tem jeito, o mundo acabou, e que não se começa um desespero infinito, e ela nega o poder de Deus de ajudar a fortificá-la, a dar esperança, a dar fé. E acontece muito quando na morte, por exemplo, estão aqui algumas pessoas que vieram rezar pelos mortos, pelos seus falecidos, que é uma dor tremenda, perder alguém. Mas eu posso entrar num nível de desesperança, esperar, desesperança, não ter esperança. Gente, se eu não tenho esperança, e quem é que me dá esperança? O Espírito. Se eu vivo no desespero, eu estou negando o poder e a ação de Deus em mim. Eu estou negando a bondade de Deus em mim. Estou dizendo, você não tem poder, porque a minha dor é maior do que a tua ação em mim. Desta maneira, estou negando o Espírito Santo. E se nós não acreditamos no seu poder, como nós poderemos ser remidos, absolvidos, porque eu não creio nele? É difícil. Por isso devemos orar, até mesmo em nossas dores, nas nossas angústias, reconhecer, Deus está conosco. Eu disse para vocês, dias atrás, eu falei na homilia, fui fazer um velório. Falei com vocês já isso. Era uma senhora de 80 e poucos anos enterrando a filha de 60 e poucos anos. Quando eu cheguei no cemitério, essa senhorinha, desesperada. É o padre? É o padre. Ah, padre, creio, mas não. Está um vazio aqui dentro. Está um vazio aqui dentro. Creio, mas não. Eu pedi. Não aconteceu nada. Eu pedi e nada. Não creio nesse Deus mais não. E ali na nossa conversa, na oração, e aí foi bonitinho no final, quase na metade, ela chega, padre, eu falei aquelas coisas ali, mas eu creio, tá, padre? Eu acredito, mas dói muito. Eu sei, filha. Deus sabe quando algumas palavras saem de nossa boca, não voluntariamente, fruto do momento, mas cuidado, que a palavra tem poder. Por isso é preciso estar sempre em Deus, pedir a sua graça, para que nós não caiamos e não negamos. Nunca diga, eu não consigo. Cuidado, que pode estar no fundo, você cair na negação do poder de Deus. Quando você nega a sua ação, a sua bondade, ou atribui esta ação ao mal, você está pecando contra o Espírito Santo.
penso eu, se eu morro no pecado mortal, não tem condições. Tá? Se alguém morre em pecado mortal, aí é só misericórdia divina. Eu não posso dizer aqui, gente, quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Eu não ouso dizer isso. É só Deus, para saber e sondar os corações dos seres humanos. Só Deus sabe disso. Por isso, façamos a nossa parte, cuidemos para que isso não aconteça. Mas, se eu nesta terra, se eu pequei contra o Espírito Santo, mas ainda vivo, me arrependi, aí, filho, aí sim, até o pecado contra o Espírito, quando aqui na terra encontrar o arrependimento, terá o perdão. Eu não posso morrer desta maneira. Por isso peçamos a graça de Deus, né? São poucas pessoas, por exemplo, que adoram a Satanás. Tem gente que tem culto ao demônio. Tem gente que tem culto ao dinheiro, ao poder. Tem gente que não reza, acha que tudo é fruto do esforço dele, a vida é dele, ele conquistou tudo. Um ateu pode estar pecando contra o Espírito Santo? Pode, porque um ateu está dizendo que ele não existe. Ele não existe. E se eu não existo, se eu não creio na sua bondade, estou negando a sua ação. Pecado contra o Espírito Santo. Um ateu que morre assim, provavelmente vai para o inferno. Um agnóstico, está na moda, né? As pessoas que dizem que acreditam, mas são desvinculadas de tudo, pode não estar, pode cair no pecado contra o Espírito Santo, pode, né? Não quer dizer, dizendo que está, né? Por quê? Vai negando a ação do Espírito nas igrejas, nas instituições, até mesmo no pecado, nos pecadores que nós somos. Quando eu pego uma obra do Espírito e digo que não é dele, dizer que a Igreja Católica não é do Espírito Santo, com todos os pecados que nós temos, eu posso estar negando a ação do Espírito. Se eu vejo o Espírito formou algo, uma divina, uma comunidade que seja de fé, mesmo que diferente de mim, mas o Espírito está ali, se eu nego a sua ação, eu posso estar dizendo que o Espírito não fez aquilo. Por isso, cuidado para não perder a riqueza que nós recebemos. E não existe dor alguma no mundo que seja maior do que a graça divina do Espírito em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos juntos nossa fé.